O São Paulo venceu. O São Paulo está na 4ª posição. Eu achei uma baita de uma palhaçada quererem jogar a crítica do torcedor ao Roger Machado como racismo. Você generaliza, você acusa uma torcida gigante, fazendo declarações assim patéticas. E não foi só uma pessoa, foram várias pessoas na imprensa esportiva. Várias. Quando, na verdade, Vamp, eu vou te ser sincero, eu não gosto do trabalho do Roger Machado. E eu não sou racista. Eu não critico por racismo. Eu critico porque eu não gosto do trabalho dele. E ontem, de novo, eu não gostei. Eu não vou ficar falando aqui só de resultado. Ontem foi um jogo horroroso. Ontem o São Paulo teve uma bola no gol. Uma bola no gol. Que foi o gol do Luciano. Ontem a chance mais clara até o gol do São Paulo tinha sido do Red Bull do Mirassol, na bola que o Reinaldo meteu. E o cara perdeu cara a cara. Cruzamento adoidado, cruzamento errado adoidado. E eu achei, tá de novo falando aqui da pergunta do Giovanni Chacon, achei muito boa. Porque mesmo na vitória, ele falou pro Roger, não ficou aquém. Uma bola no alvo, 27 cruzamentos e só um certo, que foi o do gol. Então eu acho que tem muito também um vitimismo. Eu acho que a pressão foi exagerada. Mas agora o vitimismo também foi exagerado, na minha opinião, Vamp. Tinha um trabalho, por enquanto, normal do Roger Machado. Boa tarde, Tico, Flávio, Fábio Piperno, boa tarde a todos. Né? Você pega o São Paulo, vou falar primeiro do jogo. Aqui tem várias câmeras, tem uma ali, tem outra ali, tem outra ali. Então, olha, a gente aqui da PAN estamos voando. Então vamos, essa aqui que eu tenho que olhar, beleza. Você pega o São Paulo em si, né? 2 jogos na semana, ganhou do Juventude pela Copa do Brasil. Né? E ganhou ontem do Mirassol, que o São Paulo normalmente não ganhava. É no Mirassol que na temporada passada complicava, tanto que está na Libertadores, chegou entre os 4 primeiros no Campeonato Nacional. O São Paulo ficou de fora até da Libertadores, disputa a Sul-Americana. Aí começa a temporada 2026, né? O Roger não tem culpa nenhuma da diretoria ter demitido o Crespo, né? Então já chega sendo questionado tudo. Não é um treinador qualquer. Se você pegar a carreira do Roger como treinador, Juventude, Inter e Grêmio, dirigiu os 3. O Bahia hoje com a SAF, passou pelo Fluminense, né? Tem mais algum aí que eu estou esquecendo? Palmeiras. Atlético Mineiro, quer dizer, já é um cara rodado, né? Então, eu acho que ele precisa de paz e tranquilidade para poder treinar o São Paulo e dirigir o São Paulo. O São Paulo hoje, se a gente pegasse, pelo que foi a temporada de 2025 e começando no Campeonato Nacional, e falar São Paulo em dezembro vai estar na 4ª colocação. Torcedor de São Paulo abraça ou não? Lógico que o torcedor de São Paulo sabe que é um tricampeão mundial, um tricampeão de Libertadores, vai querer o título. Algum título na temporada. Mas pelo Campeonato Nacional, o que o Palmeiras e o Flamengo vem fazendo, e até em contratações financeiramente, o Flamengo repatriou outro dia o Paquetá, quase 50 milhões de euros. O Palmeiras foi lá e repatriou o John Arias. Hoje São Paulo, Corinthians e outras agremiações não têm esse poder aquisitivo de ir ao mercado e trazer jogadores por 50, 30 milhões. Não é nosso não. De euro, outra moeda, 6 por 1. 6 por 1 não, que agora deu uma queda legal, tá? Ainda assim é 5 por 1. 5,90. 5,90, né? Se eu botar em dólar, tá no 5, né, Pepe? Sim. Então, deixa o cara trabalhar, esse negócio, que culpa tem um Roger de... o Crespo foi demitido do time na liderança. Ele ia continuar na liderança até dezembro. Não era líder, não, era segundo. Era segundo, né? O Roger que pôs em primeiro. Então tem isso tudo. Não. Aí não. Para. O Crespo deixou na vice-liderança. Isso. Um rendimento absurdo, o Roger ganhou da Chapecoense, meu amigo. E aí aconteceu o quê? Ele levou o São Paulo. E aí aconteceu o quê? Quando ele ganhou da Chapecoense, aconteceu o quê? Tá bom. Então, foi o que eu falei. O Roger não levou pra segunda. A Chapecoense tá no campeonato. O que eu falei? Ele falou líder. Líder ele virou quando o Roger chegou. Ué, e você interrompe pra falar a mesma coisa.
Lógico. Mas não, eu te conheço, Flávio Prado. Leve o Crespo pro Flamengo. Esta mala, esse incompetente, esse cara que não trabalha. Leva, pode levar. Eu não quero levar o Crespo pro Flamengo. Agora, entre o Crespo e o Roger Machado no Flamengo, eu escolheria o Crespo de olho fechado. Eu adoraria que você fizesse essa escolha. Eu adoraria. E vou dizer mais uma coisa pra você. No Rio de Janeiro, ainda com tanta coisa pra fazer, nossa senhora, ele ia ser seu parceiro lá no seu quiosque e tal. Nossa, sofá. Ele ia ser parceiro do Renato e tal. Jogar futebol. Porque ele não gosta do trabalho, ele ia ficar com o Rio com tanta atração que tem. Pô, em São Paulo tem, né, é uma cidade que não tem tanta atração. O cara que não, né, tem muita coisa, mas é diferente. Tem mais dificuldade, tem que ser mais criativo. O Rio não. Sei lá, aquela praia maravilhosa, tal, o cara que não quer fazer nada, fica feliz. E o Roger, como é braço curto, né, braço de jacaré, como diz o meu avô, putz, ele ia adorar ficar na praia, aproveitar aquilo lá, ia ser maravilhoso pra ele. Pro Flamengo, não, mas pra ele ia ser bom. Então, Tico, deixa o cara trabalhar, meu irmão. Ganhou do Mirassol 3 pontos na tabela lá. Tá lá, o Bahia empatou com o Santos. O São Paulo somou 3 pontos. O campeonato é longo, vai até dezembro. E eu não sei por que a assistência do torcedor São Paulino de vai ao Roger. Eu não acho também esse negócio de negro, não sei o quê, papai. Isso já é outro tema, né? Que é mais complexo. Mas em termos de trabalho, deixa o cara dirigir o time. Mas você não acha que é por isso, Vamp? Eu sempre procuro achar que não é. Não só nesse caso. No geral. Porque quando no mundo que nós vivemos, apesar de hoje o mundo estar em guerra, né? As 2 maiores potências do mundo em guerra, a Rússia, Estados Unidos, o mundo que é hoje, e outros países em guerra, eu prefiro não acreditar nessas coisas. Mas sabendo que tudo é possível. Não, Vamp, peraí, não é possível. Não é possível, eu discordo, não é possível. É uma Não, eu falei que tem quantos milhões? Eu não falei que tem quantos milhões as de coisas são possíveis, pô. O mundo de hoje. Aí você pega, vamos lá, nações em guerra. Aí chega lá, se perde pai, irmãos, netos, filhos, sobrinhos. Aí daqui a pouco você tá. Eu e Piperno falo, acabou uma guerra. Beleza? Fazemos um acordo. E aí, quem morreu foi pra cá do caralho, né? Mas não tem nada a ver, Vamp, acusar uma torcida como a do São Paulo de racismo, não. Não, eu não tô falando, não tô acusando, não. Eu só tô pedindo pra deixar o cara trabalhar, irmão. Tem sempre um ou outro babaca. Tem sempre um outro babaca que fala, Tico. Sim, mas um outro babaca, não uma torcida. Não vai generalizar a torcida toda. Por exemplo, o que o Roger fez para que quando anuncia o nome dele, a torcida vai? Pronto, aí eu vou te responder. Eu vou te responder se eu fosse torcedor do São Paulo. Tá bom. Você me perguntou o que o Roger fez para a torcida do São Paulo vaiar, para a torcida do São Paulo questionar. Para mim é o que o Roger não fez. Ele não fez nada de impactante na carreira dele. Contanto que quando você me falou aí, eu até peguei nomes aqui que não são valorizados no futebol brasileiro. Você falou, não é um treinador qualquer, passou pelo Atlético Mineiro, pelo Grêmio, pelo Inter. Gente, o Celso Rotti, eu peguei aqui. Passou por muito mais clubes grandes do que o Roger Machado. E é um cara muito desvalorizado no futebol brasileiro. O próprio Wagner Mancini, que eu tô vendo aqui, passou Botafogo, São Paulo, Atlético Mineiro, Corinthians, Grêmio, também não é um cara super valorizado no futebol brasileiro. O que eu falo é que tem uns queridinhos que não se pode atacar, entendeu? Que a imprensa fica magoada. Não tem que ficar magoado. Se o cara teve uma carreira meia boca, ele tem que ser tratado ainda como um treinador meia boca. Ele não tem que ser tratado como um treinador, nossa, chegou no São Paulo, tô eufórico. É isso que eu falo, cara. E agora eu tô vendo os jogos do São Paulo. Porque como eu sou crítico do Roger Machado, e eu sou do trabalho dele, aí muitos falam, não, mas resultado. Não jogou nada ontem. Nada ontem. Não jogou nada. O outro jogo que eu vi, se eu não me engano, foi contra o O'Higgins. Ganhou porque era o O'Higgins. O que eu tô falando é o seguinte, não tem cabimento falarem que é perseguição, porque racismo, porque ideologia do Roger Machado, é pela carreira do Roger Machado, que por enquanto
discordando de você, pra mim ele é um treinador qualquer. Qualquer. Porque ele nunca teve uma grande conquista, ele nunca teve um grande trabalho, só que aí o torcedor do São Paulo vira racista pra alguns, porque ele criticou um treinador negro. E aí eu vou citar aqui, tá? Outros treinadores, que eu peguei até uma fotinho. Cara, esses caras, eles foram espancados recentemente. Tite, Fernando Diniz, Mano Menezes, esses caras não são negros. E eles foram muito vaiados nos clubes por onde eles passaram. Muito. E eles têm carreiras muito maiores do que a do Roger Machado. Só que aí, o Roger Machado, se você critica, para alguns você é racista. Aí pra mim é um absurdo, cara. É um absurdo. Pra mim é pelos trabalhos que ele teve, pela carreira que ele tem e pelo futebol que hoje o São Paulo joga. Que pra mim é pior, sim, do que o futebol que o São Paulo estava mostrando na fase que o Crespo não perdeu 8 jogos seguidos. Pra mim é pior. Então eu posso criticar sem ter que ser chamado de racista porque eu critiquei um treinador negro. É só isso, minha opinião, Flávio, porque vira um negocinho também. Eu acho que a pressão exagerada é sacanagem com o Roger, porque não foi culpa dele. É sacanagem com o Roger. Ele não pediu para trabalhar no São Paulo. O Rui Costa que demitiu o Crespo para contratar. Agora, o vitimismo exagerado também, a bajulação também, aí me irrita da mesma forma, Flávio Prado. Bom, boa tarde, já falamos, mas boa tarde. Eu acho assim, eu acho que tem de tudo, tem de tudo. Tem fator político, interessa para muita gente no São Paulo que o São Paulo perca. Acho que tem parte de racismo, acho que tem muito a ver com o lado político e acho que tem a ver com a memória curta das pessoas, porque o trabalho do Crespo no São Paulo, de um modo geral, foi muito ruim, foi um lixo. O ano passado o São Paulo foi péssimo. O São Paulo teve problemas até de rebaixamento em Campeonato Paulista, uma série de coisas. E um detalhe importante aqui. Estava olhando os primeiros 12 jogos do Crespo e os primeiros 12 jogos do Roger Machado. Crespo, foram 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. 61,1% de média. Roger Machado, foram 7 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. 61,1%. Exatamente igual. Começo de trabalho. Depois você não sabe o que vai acontecer. Depois pode. O que tem melhor trabalho é o Zubeldia, quando ousaram falar que ele fazia um trabalho melhor que o Tele, né? No começo, que foi a única vez que o Tele revirou no caixão, né? Não dá pra você falar que o Zubeldia e o Tele fazem o mesmo trabalho. Não dá nem pra comparar. Eles não são da mesma profissão. Não dá nem pra chamar o Zubeldia de treinador perto do Tele Santana. É uma coisa absurda. Então a campanha do São Paulo é igual. A do Roger nesse começo é igual à do Crespo. E acho sim que há uma série de fatores extra-campo influenciando nesse tipo de trabalho. A expectativa do torcedor do São Paulo não será atendida se ele acha que o São Paulo vai ser campeão brasileiro. Esquece. O São Paulo não tem capacidade para ser campeão brasileiro. Não tem competência, não tem organização, não tem dinheiro, não tem elenco, não tem direção, não tem nada para ser campeão brasileiro. O que o São Paulo pode ganhar? Com o Roger, com o Zubeldia, com o Crespo, com o que quer que seja. Campeonatos eventuais. Ele pode ganhar um campeonato paulista, como o Crespo ganhou. Ele pode ganhar uma Copa do Brasil, como o Dorival ganhou. Mas é coisa muito acidental. É Palmeiras e Flamengo meio que deixando os campeonatos de lado e eles chegando. Só. Fora isso, São Paulo não tem capacidade para nada. São Paulo é um time mega endividado, uma bagunça em termos de organização. E não dá para você fazer muita coisa, com elenco limitado e que não recebe em dia. Então, é muito difícil para qualquer profissional fazer o trabalho. Então, depende do que se espera. Se os caras acham que o Roger vai ser campeão brasileiro, não precisa nem seguir o trabalho. O São Paulo não tem capacidade para ser campeão brasileiro. E pode trazer o Guardiola, tá? Nessa situação, não dá para fazer absolutamente nada. O time de São Paulo é limitadíssimo. Limitadíssimo. O time de São Paulo está jogando mal. Em alguns momentos, sim. Como todos, né? Ou o futebol que o Palmeiras, líder do campeonato, está jogando, é um futebol de arrancar suspiros. E é o líder do campeonato. O Flamengo agora está jogando um pouquinho melhor. Teve um momento com o Felipe Luiz, que eu acho melhor do que o Jardim no final da carreira. Hoje não. Hoje até pelo período, pelo tempo de vivência no futebol do Leonardo Jardim, ele tem uma carreira melhor que a do Roger, mas acho que no final da história o Felipe vai ser mais técnico, mas o time oscilou com o Felipe Luiz em alguns momentos, como vai oscilar com o Leonardo Jardim, normal. E são times fortes, grandões.
Não é o Dorival Júnior. Pegou o Corinthians e teve uma sequência ótima. Tirou do rebaixamento. Depois o time caiu de produção. Chegou a ganhar a Copa do Brasil e depois caiu de produção. Normalíssimo. Normalíssimo, dentro do normal. Então, o que o Roger pode fazer? Tentar ganhar uma coisinha ou outra, essa Sul-Americana e tal, e fazer uma campanha digna no Campeonato Brasileiro, que pro São Paulo, a parte de cima da tabela já tá bom demais. É isso. Fora isso, o cara pode chiar, gritar, berrar, para fazer o que ele quiser, não vai mudar nada. E acho sim que há uma série de fatores, além do futebol, que impactam no caso do Roger. O fator político, com certeza pega. Acho que há um pouco do lado de racismo também, mas acho que o lado político é mais forte, mais preponderante. E no mais, o que o Crespo ganhou? O Roger não ganhou. E o Crespo ganhou o quê? Não é nada. Ganhou um campeonato paulistinha, não ganhou nada. Treinador de periferia, não sei o quê e tal, não ganhou coisa nenhuma. Não dá, velho, não tem. O São Paulo hoje não tem capacidade para ter um treinador. O mais ganhador dos últimos tempos do São Paulo foi o Dorival, que teve um trabalho realmente legal, bacana, bem feito. E é o único que tem uma credencial, o próprio Zubeldia, um outro campeonatinho e tal, nada demais. Que é o que dá para o São Paulo contratar. São Paulo tem condição de... O cara que mais ganhou títulos, embora eu ache um treinador bem meia-boca, acho que o time que ajuda ele, e não o contrário, é o Abel Ferreira. São Paulo tem condição de contratar? E se contratar, a verdade vai aparecer. Aí nós vamos ver quem é o Abel Ferreira para valer. Mas tem condição de contratar? Não, né? Dá para contratar o Leonardo Jardim? Não. Dá para contratar o Felipe Luiz? Se é que fizeram proposta, foi uma coisa risível para o Felipe Luiz. Vai sair do Flamengo e vir para o São Paulo? Então, sabe? Eu acho, inclusive, burro o que está sendo feito com o Roger. Uma burrice. Os caras ficarem vaiando, enchendo o saco e colocam de novo a situação que eu falei. Se não quer apoiar, se não quer ajudar, fica em casa. Não enche o saco. Vai tomar pinga, vai pro teatro, vai passear com a mulher, vai sair com os filhos, vai pro inferno. Não enche o saco. Torcedor tem o nome de suporte, né? Ou vai lá para ajudar ou não enche o saco. Aí acabou o jogo, pode vai, claro, acabou o jogo, perdeu, vai, não tem problema nenhum. Agora, já chegar enchendo o saco, criando problema... cara, tem problema, vai no psicólogo, tá com problema, né, psicológico, vai no psicólogo, não vai querer descontar em quem tá lá trabalhando e tal. Então, enfim, sabe? É uma série de situações que você vê que são absolutamente ridículas. Tô falando isso do Roy, isso vale para qualquer um. O cara que chega lá e já começa a vaiar antes do jogo começar... Aí realmente tem problema, né? Tem problema de autoestima, sei lá. Então, vai fazer outra coisa. Tem tanta coisa boa. Será que o cara já olhou quanta coisa tem pra você fazer no mundo? Vai ver o filme do Michael Jackson, aí que tá todo mundo falando que quer ver. Vai ver o filme do Michael Jackson. Não enche o saco, sabe? Vai lá encher o saco. Vai no estádio pra encher o saco, né? Pra tirar as frustrações que ele tem. Pô, você não é frustrado, muda de emprego, muda de mulher... vai embora do país, ela não vai querer descontar tudo no time de futebol, nos caras que estão lá trabalhando. Enfim, eu acho que a situação não vai mudar muito, não. E o São Paulo não vai ganhar nada e, obviamente, em algum momento o Roger vai sair, porque não dá. Estão esperando o quê? Que o São Paulo vai ganhar alguma coisa relevante? Não vai ganhar. Não vai ganhar. O São Paulo não sabe nem quem vai ser o presidente. O São Paulo sabe nada. O Dorival Júnior ganhou, Flávio. Pois é. O Dorival Júnior ganhou. Foi o que eu falei, dá pra você ganhar uma Copa. Dá pra ganhar a Sul-Americana. Mas a coisa vai ser cobrada em termos do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, com todas as palavras, impossível. São Paulo não tem capacidade para ganhar Campeonato Brasileiro e isso você pode jogar por uns bons anos aí pela frente. O São Paulo ganhou a última vez o Brasileiro em 2008, né? Então, boa parte da molecada que tá aí, ou era muito pequenininho, ou nem viu ganhar. E olha, vai ter que ter cabelinho branco para ver ganhar, se é que vai ver ganhar, né? Em algum momento. Esquece. Da maneira como o São Paulo tá cada vez mais assim, ó. Então, não é o Roger, o Roger vai ficar um tempo, depois vai sair, vai vir outro, vai criar a mesma expectativa e não vai ganhar nada. Mesma coisa. Ou um eventual paulistinho, uma sul-americanazinha e tal, mas nada. Eu só vou discordar muito do Flávio, como eu discordei de todos que falaram isso, quando ele diz, pode ter um pouco de racismo também, pra mim não. Pra mim não. Porque, se você for falar isso de uma torcida gigantesca como a do São Paulo, como do Corinthians, do Flamengo, do Vasco, do Cruzeiro, do Atlético, do Santos, a que quer que seja, do Fluminense, cara, pra mim não tem cabimento nenhum, até porque eu fui, até nas minhas redes sociais, eu fui lá ver, vamos lá, São Paulo tem o Miller como ídolo imortal, negro, e eu já fiz evento com o Miller, porra. O Miller, ele não anda com a torcida do São Paulo. Ele não anda. Mineiro, autor de gol de título mundial do São Paulo. Negro, ídolo, já fiz evento com Mineiro. Torcedor São Paulino, amo o Mineiro. Aí tem
Leônidas da Silva, que eu também pesquisei e vi, o próprio Arboleda, amigo do Vamp, como era querido pela torcida do São Paulo, até a besteira que fez, Lucas Moura. Porra, aí você falar em racismo, pra mim, vira uma sacanagem com a torcida toda. Porque aí vão dizer, tá bom, pilhado, mas qual treinador negro que temos no Brasil? Cara, mas tem que aparecer um grande treinador negro pra ele despontar. E se aparecer, ele vai ser valorizado, na minha opinião. Como os jogadores negros são valorizados pra caramba no futebol brasileiro. Porra, o Pelé, só o Pelé. Negro. Nosso amigo e irmão que tá aqui na mesa, ídolo de todas as torcidas. Aonde eu vou com ele, todo mundo só quer abraçar. Aonde eu vou sem ele, me perguntam, e o Vampeta? Negro. Então, porra, você falar de racismo de uma torcida porque estão criticando um treinador que não tem uma grande carreira, eu acho muita forçação. Eu acho vitimismo, tá? Elaborado propositalmente por uma mídia que quer bajular o Roger Machado, que tem os seus queridinhos. Porque eu não vejo esse vitimismo todo quando o Mano Menezes é execrado, quando o Fernando Diniz é execrado. Não vejo mesmo. Então não, cara, não. Pra mim, dessa vez, é sacanagem você generalizar uma torcida como a do São Paulo, que tem vários ídolos negros, que tá vaiando. E aí, eu sei que não gostam que eu fale sobre isso, mas, cara, eu falo o que eu penso. Se vocês me falarem que a ideologia política do Roger pode interferir um pouco, aí eu vou aceitar. Eu falei isso, eu acho isso. Tem muito a ver. Não, eu sei, Flávio, mas o racismo não, pô. Não é pela cor do Roger Machado. Olha só. Não é pela cor do Roger Machado. A maior demonstração que o futebol brasileiro tem problema de racismo, como o Brasil todo e como todos os países, praticamente todo lugar tem racista e obviamente... Mas não de torcidas, Flávio, elas têm ídolos negros, não de torcidas. Jogador de futebol, os caras aceitam. Cargo de chefia não aceitam, e isso vale como um todo. Quantos CEOs existem negros? Quantos chefes existem negros? Isso vale de um modo geral. O Brasil é um país racista e, de um modo geral, o mundo inteiro tem essa coisa. Vide a Espanha, um país civilizado, inteligente, e não tem aquele bando de idiotas que são racistas. Você tem mais dificuldade. Quando você assume um cargo de comando, que é o caso do chefe, é o treinador, há uma resistência. Tanto que vários desses caras que você citou, o Leônidas da Silva tentou ser treinador, não sei se ele tinha capacidade ou não, ele foi comentarista aqui na PAN. O Leônidas muda a história de São Paulo. São Paulo passa a ser grande quando contrata o Leônidas. Futebol brasileiro só virou grande quando os negros começaram a jogar. E o futebol francês também. Só virou grande quando os negros começaram a jogar. Então o jogador, ele muda a história. Mas, quando chega treinador, há sempre uma restrição. Você vê que o Kompany teve dificuldades quando ele chegou lá no Bayern de Munique e agora ele está se impondo cada vez mais. Então, eu acho que existe essa ponta. Não acho que o Roger... Mas se existisse racismo, o Kompany não ia ter a moral que ele tem hoje lá. Porque também ele chegou, se impôs, mas eu quero dizer o seguinte... Mas contrataram o Kompany, Flávio. Sim, mas não é... Ele é um negro que ele tem talento na profissão. Não é 100%, mas existe gente que torce o nariz. Mas o aspecto que você tocou, eu acho que é mais relevante no caso do Roger. É o lado político. Ele já chega com 50% contra. 50% contra. 50% a favor, 50% contra. Se fosse do outro lado, o Neymar. Os caras odeiam o Neymar. Muito tem a ver com o lado político. E aí nós estamos lendo lados opostos. Renato Gaúcho, pô. Isso. Então tem essa coisa do cara misturar situações. Tem essa burrice de misturar a situação. Você não pensa como eu penso, você não serve. Essa burrice existe. Então, eu tenho certeza que tem muito a ver essa história do... Porque não é possível que os caras... Eu sei que os caras têm memória de peixe, né? O peixe, ele bate o nariz no anzol, escapa, depois de 9 segundos ele vai de novo lá e o cara pesca. Aqui no Brasil tem muito memória de peixe. Mas não é possível que os caras achem que o Roger Machado, que o Crespo era um treinador importante pro São Paulo. Não é possível. Ele ficou aí um ano e não fez nada. Uma porcaria de treinador. Trabalho vagabundo, sem vergonha. Aí o cara estava, na última fase estava boa, os caras pagaram o salário finalmente, eles estavam lá. O cara tá com saudade do Crespo, não é uma coisa normal. E não é só... O Crespo não deixou essa importância toda para o São Paulo, não deixou importância nenhuma. Então, realmente tem algo além da saída do Crespo para esse desamor todo, essa confusão toda. Mas o que eu acho é o seguinte, Piperno, eu acho que se o Roger quer acabar, né, com essa pressão, se o Roger quer realmente, vou provar
O São Paulo tem que jogar melhor, né, Piperno? Porque também não tá jogando nada também. Não tá jogando. O jogo ontem foi horroroso. Agora, ganhou. É o que eu falo. Se eu falo de outros treinadores quando ganha, ele ganhou. Ponto. Ganhou esse alívio. Mas por muito pouco. Foi uma bola no gol, pô. Uma bola no gol. O jogo inteiro do São Paulo, Fábio Piperno, que foi inclusive a pergunta do nosso Giovanni Chacon na coletiva de imprensa. Boa tarde a todos, um grande abraço à nossa audiência, aos colegas. Sabe que o ano passado, até num outro centro de curso, eu trabalhei num jogo em que o São Paulo perdeu para o Mirassol no Morumbi por 2-0, São Paulo do Crespo, no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Crespo, ano passado, teve um bom início, exemplo estatisticamente falando, né? A exemplo do que acontece com o Roger agora. Mas não vamos esquecer que o São Paulo fez uma metade final de segundo turno do Campeonato Brasileiro ano passado sofrível. São Paulo, na reta final, ele desabou. Tanto que o São Paulo perdeu até a vaga para a Libertadores, que era algo tido como certo. São Paulo deu um monte de vexames no fim do ano. E aí, renasce o amor ao Crespo por conta de 4, 5 jogos razoáveis. E, aliás, foi o seu Crespo, inclusive, que enterrou boa parte do que ele tinha feito de bom naquele jogo contra o Palmeiras, quando ele inventou de ressuscitar lá o Luan e sacar o Danielzinho do time. Naquele dia o São Paulo jogou muito mal de novo. São Paulo vinha evoluindo, jogando mais ou menos bem e tal, aí ele faz essa mudança e o São Paulo, o meio-campo de São Paulo não andou naquele dia. Mas foi um amor aí, aquela coisa de amor de carnaval, né? Aquela coisa intensa e tal, mas que durou 4, 5 dias, como paixão de carnaval. Aliás, 4, 5 jogos, como paixão de carnaval, dura 4, 5 dias, e eu acho que todo mundo já teve alguma. Então, no caso do Roger, eu acho que tem uma série de coisas, viu? Os colegas aqui, acho que mencionaram realmente tudo que pode estar influenciando. Mas tem uma outra coisa, né? Às vezes assim, a perspectiva daquilo que você tem, que você oferece, e como é que você encara, como é que você avalia o trabalho de um treinador. O Roger, ele chega ao Internacional em 2024, o Internacional dá uma arrancada no Campeonato Brasileiro e termina 4º, 5º lugar, vaga para Libertadores, muito acima da expectativa, e todo mundo elogiava o futebol que o Internacional estava jogando. O Internacional terminou o ano jogando muito bem, a ponto de alguns um pouco mais precipitados, empolgados e tal, apontarem o Internacional como um dos favoritos para o Brasileiro de 25. Se for pegar quem disse, se for puxar a internet aí, quem escreveu e disse isso, olha, tem muita reputação aí que vai ser colocada em xeque, porque não faltou quem dissesse isso. Tal a empolgação que o time do Roger causava. Ou seja, a primeira metade do trabalho do Roger no Internacional foi muito boa. Aí começa 2025. O rendimento não é mais o mesmo e tal, mas o time se classifica no tal grupo da morte lá da Libertadores, jogando contra o Bahia, o Nacional de Montevidéu e o Atlético Nacional de Medellín. O Internacional passou nesse grupo difícil. Aí avançou até as 8º e pegou o Flamengo. Veja, eu estou apontando um período que, embora a empolgação já não fosse a mesma, era um Internacional ainda jogando em bom nível, a ponto de avançar da primeira fase em Libertadores. Porque eu estou puxando tudo isso porque muita gente joga o trabalho que ele fez no lixo. Calma. Passar de primeira fase de Libertadores agora é encantador? Mas eu não disse isso. Eu disse que... Você falou, o trabalho era bom porque ele passou da primeira fase. Não, eu disse... Todo mundo passa da primeira fase da Libertadores. Primeira coisa é que não é todo mundo que passa. Segunda coisa, aliás, por exemplo, o Bahia desse ano não passou da segunda eliminatória e perdeu para o pujante O'Higgins, eliminado pelo O'Higgins, que outro dia foi eliminado pelo São Paulo. Não, é a primeira fase. Primeiro, exatamente. Então é pior ainda. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, Pirata, que o Roger teve um excelente segundo trimestre no ano passado, aliás, segundo semestre, e um razoável primeiro semestre do ano passado. Ele pegou um grupo duro na Libertadores e avançou. Para aquele padrão de elenco que o Internacional tinha, estava na normalidade. Nem um excelente, mas também nada de decepcionante. Aí o Internacional é eliminado pelo Flamengo. Normal.
Ou alguém acha que o Internacional tem time para encarar o Flamengo. Normal. Só que aí, o Internacional faz uma limpa no elenco. O Internacional libera 10 ou 11 jogadores, inclusive os mais caros, porque a folha era incompatível com a realidade financeira do time. E o que sobrou para o Roger foi um time de jogadores de segundo escalão do próprio elenco do Inter e mais uma molecada. E aí o Internacional realmente desabou. E aí ele não conseguiu remontar esse time. É verdade. E vem para São Paulo depois, enfim. Mas o fato é que, quando alguém compara, quando alguém pega o trabalho dele no Internacional e fala esse trabalho foi um lixo, não é verdade. Esse trabalho teve momentos diferentes. Agora, tem uma coisa. Uma vez, o Roger foi substituído pelo Filipão no Palmeiras, em 2018. O Palmeiras tinha acabado de perder o Campeonato Paulista pro Corinthians e tal, era favorito. O mundo desabou na cabeça do Roger. Começou o Campeonato Brasileiro perdendo lá alguns jogos e tal. Tinha passado bem pela primeira fase de Libertadores, é verdade. Aliás, com 100%. Mas o fato é que o time estava muito criticado, que perdeu aquele título e tal. O Filipão pegou, montou 2 times e com aquilo que era praticamente time reserva, ganhou o Campeonato Brasileiro. E aí todo mundo, tá vendo só, que agora tem um técnico de verdade, porque o Roger estava afundando o Palmeiras. Só que aí, o Toto aqui, uma vez, estava participando de um programa de televisão, falou, cara pálida, e o que aconteceu com o Grêmio? Quando o Filipão pegou o Grêmio em 2014, depois da Copa, e o que o Filipão fez e o que o Roger fez quando o Roger substituiu o Filipão? O Roger recuperou um Grêmio que estava muito mal. O Roger fez no Grêmio um trabalho muito melhor do que aquele que ele herdou do Filipão. Da mesma forma que no Palmeiras, o Filipão fez um trabalho infinitamente melhor do que o Roger. Porque isso também tem muito a ver com característica de elenco que o treinador herda. Então, eu acho assim, o São Paulo hoje é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. O torcedor de São Paulo devia ficar de bico calado em relação a isso. Porque, veja, o ano passado, pegando aqui o Mirassol como exemplo, o São Paulo, do Crespo, tomou 2-0 do Mirassol no Morumbi. Não era essa maravilha. O Crespo, repito, o grande recorte do Crespo no São Paulo se resume a 4, 5 jogos. Ponto. Nada mais que isso. 8 jogos. Foram 8 jogos de invencibilidade. Nossa Senhora. 8 jogos de invencibilidade. Jogando bem uns 4, 5. do Paulista contra o Palmeiras. Jogando bem uns 4, 5. Mas aí também, do jeito que você fala, parece que o Roger Machado fez um trabalho brilhante no Internacional. Ninguém nem quer ver a cara do Roger Machado no Internacional. Como é que o trabalho foi bom? Então, como é que o trabalho foi positivo? É isso que eu pergunto pra você, então. E outra coisa. Onde é que estavam aqueles críticos? Você comparou, calma aí. Você comparou o Roger quando ele assumiu o Grêmio no lugar do Filipão. Melhorou. O Filipão quando ele assumiu o Palmeiras. O Filipão quando ele assumiu o Palmeiras no lugar do Roger. Melhorou também. Quando o Filipão assumiu o Palmeiras no lugar do Roger, ele foi campeão brasileiro, pô. O Roger não ganhou nada no Grêmio. Ele pegou um Grêmio que estava lá embaixo e deixou o Grêmio em zona de Libertadores. E quando o Renato... Pera lá. Quando o Renato herdou o Grêmio do Roger em 2016, o Grêmio já tinha se classificado para a final da Libertadores. O Grêmio ganhou do Atlético Mineiro na final porque chegou lá dirigido pelo Roger. É isso que eu estou chamando a atenção. Então, veja, às vezes, porque, Pilhado, o Internacional de 2024, eu repito isso, era apontado como queridinha por muita gente que achava, nossa, tá jogando muito, em 25 vai ser favorito ao título porque jogou bem em 24. E era o Internacional do Roger. Não jogou bem em 25, é verdade. Também era o time do Roger. Mas parece que o pessoal só lembra da parte ruim. É a memória seletiva, né? Aliás, fazendo a coleta do lixo, só pegando a parte ruim, né? E a outra coisa, eu pedi pro Kaique, claro, a instalação do Internacional, quando você falou que ficou um time baba depois pro Roger Machado, né? Vamos lá. Rocher, Aguirre, Vitão, Bernabei, Alan Patrick, Bruno Henrique, Thiago Maia, Fernando, Borré,
Valência, esse time é ruim? Era, não, esse time não. Esse time não existia mais depois da Libertadores. É isso que eu estou dizendo. Quando foi eliminado pelo Flamengo, o Internacional liberou 10, 11 jogadores, inclusive o Ener Valência. Valência foi embora. Tá bom, Piperno, mas ele já tava mal no Brasileiro. Ele já tava mal no Brasileiro, porra. Poupando pra Libertadores, coisa que qualquer time faz. Esse time do Inter não era ruim, como você falou aqui. Mas E ele deixou em 13º, pertinho da zona do rebaixamento. Primeira coisa, então... 2, 3 pontos. Não, isso está sendo distorcido. O que eu disse é que... Piperno, mas tem que ser falado. Você não. Que ficou uma baba, não ficou uma baba. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, o time que chegou até aquele momento contra o Flamengo, ele não estava em 13º, ele não estava perto de zona de rebaixamento e, de fato, não era uma baba. Era um bom time. Não era time para enfrentar o Flamengo, mas era um bom time. O que eu estou dizendo é o seguinte, que depois da eliminação contra o Flamengo, o time foi desmontado, liberou um monte, inclusive o Ener Valência. Então... era um Internacional até o confronto com o Valência e depois era um outro Internacional. O Internacional que liberou muita gente.